Pessoal, controle de EPI barra ensaio, ou popularmente, como a gente chama, controle de ensaios. Dentro desse nosso meio elétrico, a gente vai ter diversos equipamentos, não somente no meio elétrico, da parte civil também, que requerem uma aferição, que requerem uma calibração, que são passíveis desse tipo de serviço, justamente para que a gente possa comprovar a conformidade desses equipamentos para com alguma norma, né? É comum os nossos clientes exigirem esses certificados, ou como a gente popularmente chama dentro aqui da Remo, esses laudos, né? Esses laudos, eles nada mais servem que para comprovar justamente que esse equipamento, esse EPI, essa ferramenta, ela foi calibrada, foi ensaiada, foi aferida e ela foi aprovada é, nesse, nesse processo. Bom, dentro do sistema, a gente tem o que a gente chama de controle de API barra ensaios, que é onde a gente registra os ensaios por equipamento e o sistema possibilita, né, que a gente faça essa gestão de vencimento, distribuição desses equipamentos, perfeito? Para acessar, pessoal, a gente vai vir aqui dentro da pasta almoxarifado e dentro da pasta almoxarifado a gente vai ter a opção controle de API barra ensaios, perfeito? A opção que vai estar aberta para você, usuário, vai ser essa opção aqui de cadastrar ensaios, né, que é o 518, perfeito? Vou acessar ela aqui, o sistema vai abrir para a gente a nossa tela de comando, né, a nossa tela de controle. Deixa eu acessar uma obra aqui, para servir de exemplo. Estou dentro da unidade aqui, por exemplo, de Divinópolis, né? Vamos fazer a leitura da tela no primeiro momento. Aqui em cima, onde tem arquivo, filtros, anexos, veículos, relatórios, a nossa barra de tarefas, né? Como os outros modos do sistema, é onde a gente emite relatórios, onde a gente insere novas informações no sistema, edita, altera, exclui, né? É onde a gente faz todas as movimentações via sistema, onde a gente enxerga também os certificados dos equipamentos e etc. Perfeito? Mais embaixo é onde a gente já tem o nosso grid aqui de informações já inseridas dentro do sistema, né? Igual, por exemplo, a primeira coluna código item, que é onde é o mesmo código que a gente utiliza dentro do modo de movimentação de bens do sistema, perfeito? Segunda descrição, é a descrição correta do equipamento, que também a gente viu na parte de movimentação de bens. E logo após a gente tem o que a gente chama de MUME. A essa altura, provavelmente, todos nós já sabemos que MUME nada mais é que o número de série do equipamento. Perfeito? Data. Essa data nunca será a data que está sendo inserida esse registro de ensaio no sistema. Essa data sempre vai ser a data de realização do ensaio, aquela data que está no certificado em que o ensaio foi realizado. Perfeito? Validade. Validade que pode ser bianual, pode ser semestral, pode ser quinquenal, pode ser por diversos meses. No nosso exemplo, por exemplo, aqui ela está de forma anual, né? Representada aqui por 12 meses. Código da unidade, o O, que não posso, no nosso caso aqui, é a unidade de Divinópolis, perfeito? Logo após a gente vai ter as informações de CA. Ela está em branco aqui, porque, por exemplo, pelo menos nessa primeira tela, nenhum dos equipamentos como alicate de compressão hidráulica, alicate de compressão mecânica são EPIs. E como a gente bem sabe, número de CA é algo específico dos EPIs, perfeito? Então, se a gente quiser fazer um filtro aqui, por exemplo, a gente vai enxergar, por exemplo, que nas luvas isolantes, perfeito? A gente localiza aqui um número de CA e também a validade do CA. Legal? Bom, mas voltando aqui à nossa análise, puxando um pouquinho mais para o lado aqui, a gente vai ter mais algumas informações, como, por exemplo, vamos ter aqui o fornecedor, né? Fornecedor de realização do ensaio de calibração desse equipamento. Vamos ter aqui também a norma de referência, perfeito? De realização desse ensaio. E vamos ter aqui também uma última informação, mais ou menos importante, que é a disposição do material. O que eu chamo de disposição? Onde o material ele está localizado. Se ele está localizado no estoque prateleira, né? Ou seja, se ele está no estoque, ele vai ser representado dessa forma, como estoque prateleira, ou se ele vai estar no nome de algum funcionário, né? Em posse de algum funcionário. Perfeito? Bom,
Feito isso, agora vamos entender como a gente insere informações, altera ou exclui. A gente vem aqui no arquivo, que é o nosso carro-chefe, e caso a gente queira inserir algum equipamento, a gente vai utilizar a opção de inserir. Igual, por exemplo, eu vou colocar em inserir, ele vai abrir uma nova janela aqui, certo? E nessa nova janela a gente vai começar a inserir os itens conforme a essa altura nós já sabemos. Temos três formas de localizar o item via sistema. Temos a opção de código, temos a opção de percentual palavra-chave e também temos a opção da descrição correta. Ou aqui pelo código, por exemplo. Quero inserir aqui um cadastro, né, um ensaio de uma vara telescópica. No caso, a vara telescópica ela não é um EPI, logo, ela não possui um CA. Mas a minha vara, por exemplo, ela tem um número de série. Se ela é um equipamento, se ela possui um ensaio, logo ela necessita ter um número de rastreabilidade, que é um número de série. Vamos colocar aqui que o número de série dela é a 87548497, perfeito? Logo após, ele vai me pedir uma data. E essa data aqui, pessoal, nada mais é que essa data que há alguns minutos eu havia dito que não é a data de inserção do ensaio, é a data de realização do ensaio que vai estar no certificado ou no laudo, perfeito? Vamos imaginar aqui, ela foi realizada aqui na última sexta-feira, dia 7, ok? Então, foi realizada na sexta-feira, dia 7. O meu tipo de ensaio aqui, eu posso clicar na lupa, que ele vai trazer todos os tipos de ensaios já previstos para a nossa utilização, né? Que vai desde a calibração, de elétrico, mecânico e a periodicidade dele, né? Se anual, bienal, semestral e por aí vai. No nosso caso aqui, a vara telescópica, ele vai ser um dielétrico anual, perfeito? Mas, naturalmente, tudo vai depender ah, do certificado, né? De qual é a periodicidade correta que está presente no certificado. Fornecedor é o laboratório que realizou esse ensaio. No nosso caso aqui, ó, vou tentar simular que foi a própria Remo quem fez o ensaio desse equipamento. Legal? Feito isso, pessoal, vou ter mais duas opções aqui. A opção observação, caso haja alguma observação relevante a ser colocada, e a opção disposição, né? No caso aqui, o sistema está pedindo para a gente um funcionário que esteja com esse equipamento. O nosso exemplo aqui, eu não vou colocar num primeiro momento no nome de nenhum funcionário. Vou apenas colocar aqui que ele está sendo cadastrado. E a partir do momento que eu deixo o campo funcionário em branco, o sistema autocadastra esse equipamento como no estoque barra prateleira. Ele entende esse equipamento ele está sendo levado para o estoque. Perfeito? Vou apertar OK aqui. Naturalmente, ele vai abrir novamente a janela, me possibilitando colocar novamente esse item. Beleza? Vamos analisar nosso ensaio cadastrado, como foi que ficou? Cancelar aqui. Posso fazer o filtro aqui por vara, né? No caso, eu cadastrei uma vara telescópica, 7 elementos. Legal? Dentre outras que já tem aqui, eu já logo visualizo a nossa aqui, ó, que a gente cadastrou. Legal? Então, cadastramos aqui a 87548497, no dia 7/4, a validade é de 12 meses, está lá em Divinópolis. Deixa eu jogar para o lado aqui. Foi cadastrado pelo Laboratório Construtora Remo, no nosso exemplo, segundo a NBR 16295, e ela se encontra no estoque prateleira. Bom, beleza, esse foi o primeiro cadastro que a gente fez. Agora a gente vai enxergar como é que a gente vai alterar esse cadastro. Igual, por exemplo, ele foi cadastrado como no estoque prateleira. Mas e se por um acaso essa vara telescópica ela está sendo demandada por algum funcionário? Como é que eu faço para tirar do meu estoque e colocar no nome do funcionário? Muito simples, né? No meu caso aqui, o item que eu quero colocar no nome do funcionário já está selecionado. Entretanto, a gente poderia filtrar por número de série, a gente poderia filtrar por tipo de equipamento, por localização. Vocês podem verificar aqui que no cantinho de cada uma das opções a gente sempre vai ter um filtro. Legal? No meu caso aqui, o item que eu quero colocar no nome de um funcionário, ele já está selecionado, perfeito? Então, selecionado ele, está aqui no cantinho a setinha, eu venho aqui em arquivo, alterar ensaio. Quando ele alterar ensaio, ele vai abrir para a gente a tela e nos possibilitar colocar o nome de algum funcionário. Lembrando que esse funcionário necessita estar cadastrado na unidade do qual estou inserindo. No meu caso aqui, ó, vou colocar o nome do Eduardo, perfeito?
Vou apertar OK. E esse mesmo cadastro ele está selecionado. Vocês podem observar aqui que ele saiu do nome do Eduardo, perdão, ele saiu do estoque prateleira para o nome do Eduardo. Legal? Então, feita a atualização. Termina por aí? Não termina. A gente tem algumas outras opções aqui que o sistema possibilita para a gente. Igual, por exemplo, eu posso excluir um ensaio que já venceu. Se por um acaso um equipamento ele venceu o seu ensaio, ou o equipamento foi danificado, houve a necessidade de remoção daquele equipamento, né, recolha daquele equipamento de posse do funcionário, necessário que a gente faça a exclusão desse ensaio do sistema, justamente para não constar um ensaio do qual já não existe mais. Por exemplo, o equipamento quebrou, foi danificado, etc. Beleza? Vou selecionar ele, vou simplesmente vir aqui, ó, vocês podem ver que é o mesmo item que do nosso exemplo é o que está selecionado. Vou vir aqui em arquivo, excluir ensaio. No caso aqui, ó, excluir ele, sumiu aquele item de nosso exemplo. Perfeito? Outra coisa que a gente pode colocar aqui também, que é muito interessante, pessoal, já fizemos as 3 opções do arquivo, né? Filtros, a gente consegue enxergar todas as UOs ou a UO que eu estou selecionando, isso vai depender da sua permissão de usuário. Temos a opção de anexo do ensaio, e essa opção que é interessantíssima para a gente. Por quê? Sempre quando a gente quiser localizar um ensaio, ou perdão, um registro de ensaio de um equipamento, simplesmente a gente necessita selecionar o equipamento, né? Fazer o filtro, buscar aquele equipamento que a gente deseja, legal? Vamos vir aqui em anexo do ensaio, e a opção vai estar aqui, ó, vara telescópica 7 elementos, número tal, ponto PDF, visualizar. A gente tem aquele relatório anexado, né? Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui, perfeito? Então, a gente tem aqui que aquele ensaio específico possui, né, um número de certificado, que no caso é esse, que já está anexado no sistema. Isso facilita para a gente no que diz respeito a inspeções, a qualquer tipo de necessidade que tenha de apresentação do laudo. Perfeito, pessoal? Então, apresentamos ele aqui e, no caso, ele aparece para a gente. Legal? Deixa eu voltar aqui, então. Vou mostrar para vocês também, pessoal, como a gente anexa esse ensaio específico nesse registro. Por exemplo, no caso aqui na nossa vara telescópica, que está sem anexo, essa de número de série 0937, seleciono ela, tenho em anexo do ensaio e inserir anexo, perfeito? Lembrando que a gente vai ter a opção de buscar algum anexo no disco, ou seja, no computador, ou temos a opção de anexar por e-mail. Essa opção é até mais interessante. Por quê? A partir do momento que a gente anexa ela por e-mail, certo? Recebemos no nosso e-mail pessoal cadastrado a opção de anexo, né? Então, igual, por exemplo, vou colocar aqui a opção de anexar por e-mail, certo? Vou apertar OK. Vai me enviar um e-mail, né? Já até recebi aqui, deixa eu compartilhar a minha tela. Já até recebi esse e-mail aqui, perfeito? Eu preciso simplesmente, pessoal, responder esse e-mail com o anexo que eu desejo. Então, por exemplo, esse é o e-mail, vou responder ele, vou anexar algum arquivo qualquer, vou anexar esse arquivo aqui da construtora Remo e vou enviar. Vou fechar aqui e vou voltar lá para a ferramenta do sistema. Legal? Pessoal, retornando aqui então ao sistema, que a gente vai ter aqui. É, Vamos selecionar aquele item que a gente anexou o arquivo. Vamos vir aqui em anexo do ensaio e ele vai mostrar para a gente aqui aquele anexo que a gente colocou por meio do envio do e-mail, né? Vou colocar aqui para visualizar e ele vai mostrar para a gente aquele arquivo, né, do qual a gente anexou. Perfeito? Lembrando que ele dá a opção da gente imprimir ou até enviar por e-mail, se necessário for. Tem a opção de enviar por e-mail e ele vai encaminhar aqui por e-mail cadastrado. Temos a opção de visualizar, foi a primeira que eu realizei, ou temos também até a opção de excluir o arquivo se necessário for. Legal? Bom, pessoal, por último, mas não menos importante aqui nesse modo de controle de ensaios, a gente tem a opção de relatórios. Ele vai sempre encaminhar para a gente, ou melhor, ele vai dar a possibilidade da gente estar realizando, realizando não, perdão, emitindo relatórios
de equipamentos vencidos, né? Então, para isso, o que a gente vai realizar? Vamos vir aqui em relatórios e ensaios vencidos. Ele vai dar a opção da gente pesquisar por item, por funcionário ou até mesmo por número de série. No meu caso aqui, eu quero ver o geral, não me interessa um funcionário, nenhum equipamento específico. Vou colocar aqui o que vai estar vencido hoje. Lembrando que essa data de referência aqui sempre vai vir a data de hoje, a data do qual você está acessando o sistema, perfeito? Vou apertar OK e ele vai mostrar para a gente os equipamentos que se encontram vencidos. No caso aqui, ele está mostrando para a gente no nosso relatório, deixa eu compartilhar aqui, ele vai mostrar para a gente que existe um par de luvas isoladas tamanho 9,5, né, classe 0, que se encontra com o funcionário Rafael Silva, que está vencida há 12 dias, né? Venceu no dia 30/3 e hoje é 11/4. Legal? Com essa informação, o que eu consigo fazer? Fazer a recolha, fazer a substituição do equipamento. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu nunca posso agir de forma corretiva. O que eu chamo de forma corretiva? É eu trocar um equipamento que já está vencido, permitir que um equipamento vença em posse do funcionário. Isso pode, né, trazer perigo, riscos à atividade que o funcionário exercita, né, e até mesmo riscos para a própria vida do funcionário, dependendo de qual for o equipamento. E luva isolada, no nosso exemplo aqui, é um item extremamente crítico no que diz respeito a preservar, né, a proteger a vida do funcionário. Legal? Então, o que eu sempre aconselho é o seguinte: vamos sempre agir de forma preventiva. O que seria isso? Vou fechar aqui e mostrar para vocês. Se a gente tem uma opção de verificar o que está vencido e a data sempre vai vir a de hoje, eu posso jogar aqui a periodicidade que eu quiser para enxergar o que vai estar vencido daqui a um tempo. Por exemplo, onde é 11/4, o que eu coloco? 11/5. Ou seja, ele vai me mostrar o que vai estar vencido daqui a 30 dias. Lembrando que eu posso usar daqui a 15 dias para frente, posso jogar 15, 20, 30, 90 dias para frente, 60, o tempo que eu escolher. No meu exemplo aqui, eu opto por olhar daqui a 30 dias, ou seja, daqui a 30 dias o que vai estar vencido. E o que ele mostra para a gente? Que daqui a 30 dias já tem uma série de outros equipamentos que vão estar vencidos. Alguns vão vencer dentro de 8 dias. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o nosso relatório. Alguns vão vencer daqui a 8 dias, outros daqui a 11, outros daqui a 15 e até outros daqui a 42 dias, ou melhor, nesta data em específico, né, daqui a 30 dias, esse equipamento, por exemplo, do Rafael já vai estar vencido já há 42 dias. Legal? Com isso, qual que é a ideia de agir de forma preventiva? É justamente a gente conseguir fazer a substituição do equipamento antes que ele vença, né? Se eu tenho aqui que a essa altura esse equipamento vai estar vencido a 11, 15, a 8, a 42 dias, né? Que é o que esse relatório está falando para a gente aqui, eu consigo fazer essa troca de forma antecipada. Então, eu chamo todos esses funcionários, ou então localizo esses equipamentos na minha prateleira, os separo e os encaminho para revalidação, para laudo, para aferição, para calibração, o processo que for para recuperar o equipamento no que diz respeito à sua conformidade de ensaio. Perfeito? Com isso, eu consigo preservar a vida do meu funcionário, né, dos nossos funcionários, e ao mesmo tempo também manter o meu controle sempre em dia no que diz respeito a vencimento, nunca permitindo que algo fique vencido de fato, sempre realizando a substituição dos equipamentos de forma antecipada. Legal? Pessoal, o que eu tinha para mostrar isso, essa é a nossa ferramenta. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu!